Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou uma das gestoras da Salinha Inovação, junto com a Luciana Lourenço, que logo vai se apresentar para vocês, ok? E a gente veio aqui contar um pouquinho o que é uma nova empresa que apareceu em Sabará, que é a Salinha Inovação, voltada para a área da educação, certo? Antes mesmo de eu falar da Salinha Inovação, eu vou falar um pouquinho quem sou eu, quem é a Flávia. Bom, meu nome é Flávia Pereira, eu sou moradora de Sabará, e eu sou formada em engenharia de produção. Vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória, um pouquinho para vocês entenderem como que eu entrei na área de educação. Em 2013, né, eu entrei na universidade com aquela sede de fazer engenharia de produção. E é um curso, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo, pois quem é engenheiro, a pessoa estuda para propor soluções, né? Tô falando bem de um modo bem geral. Então, eu optei para engenharia de produção por causa do meu pai. Meu pai, ele é desenhista mecânico, formado pelo Senai, e eu sempre gostei muito do chão de fábrica, quando ele me levava na empresa que ele trabalhava, então lá eu ficava maravilhada com aquele cenário. Então, eu decidi, né, em 2013, em entrar na engenharia de produção e com aquele sentimento que eu vou trabalhar na Fiat, vou trabalhar na Valorec, vou trabalhar nessas grandes empresas, indústrias, né? E comecei o curso, e o curso, no início, é um curso bem genérico, porque para quem tinha acabado de sair do ensino médio, né, foi o meu caso, para mim estava como se fosse o ensino médio mesmo, pois eu via as matérias que é física, química, matemática, eu estava vendo a mesma coisa. E eu não sabia o que era engenharia de produção. Até o terceiro período eu não sabia. E no terceiro período eu tive uma oportunidade que fez a diferença na minha vida, que foi, eu participei do Ciências Sem Fronteiras. Não sei se vocês conhecem, mas é um programa chama Graduação Sanduíche, onde eu saí daqui do Brasil, a minha universidade me cedeu para eu continuar o curso de engenharia de produção em uma universidade fora do Brasil, que foi nos Estados Unidos. Então lá eu tive contato. Você tem que ter um nível de inglês. Eu cheguei lá com um nível intermediário e lá eu aperfeiçoei para o avançado por eu ter feito um curso de inglês e ter ganhado meu certificado de inglês avançado. Então, além de ter feito esse curso de inglês lá, eu estudei a engenharia de produção lá durante um ano. E também estagiei numa empresa lá, foi uma experiência assim, maravilhosa mesmo, porque, como eu disse, foi um divisor de águas, porque foi lá que eu tive contato com a engenharia e lá que eu aprendi a gostar da engenharia. Continuando, né? Quando eu terminei, o terceiro período eu fui morar fora, estudei 1 ano e meio, voltei para o Brasil logo depois desse 1 ano e meio e eu voltei no quarto período de engenharia de produção. E a partir dali eu comecei a ter uma visão totalmente diferente do que era a engenharia de produção, né? Eu tinha aquele preconceito que engenharia de produção era para quem trabalhava em linha de produção. E o que aconteceu? Eu fui procurar um estágio na área de produção. Foi onde eu consegui estagiar na Fiat. Eu estagiei na CNH, que é a Case New Holland, e também trabalhava para a Iveco. E lá eu fui descobrir que não era aquilo que eu queria. Não era trabalhar na área de produção, né? Eu queria outra coisa da engenharia de produção. Será que a engenharia de produção para mim só era aquilo? Então eu fui ficando meio desgostosa, né? Com essa área da engenharia de produção, que é a área de indústria. Então eu continuei, no meu estágio, eu fiquei 1 ano e meio estagiando nessa empresa e eu saí por problemas de saúde, por não estar aguentando a tal pressão que eles falam. E eu saí e simplesmente eu larguei e falei, não é isso que eu quero. E por que eu falei que vocês iam entender que a educação sempre teve no meu meio?
eu sempre dei aulas de inglês particular. Devido ao nível que eu tenho do inglês, eu sempre dei aulas particulares. E desde ali eu comecei a entender que a engenharia de produção tinha uma outra pegada para mim, que é propor soluções, ser criativa, e N outras coisas voltadas para o empreendedorismo, que também é uma parte do curso, mas é uma parte muito, em relação ao seu todo, é uma parte muito pequena, né? E então eu comecei a dar aulas de inglês particular, de forma particular, e também entrei num projeto. Hoje o nome do projeto é Projeto Cidadão, e lá eu tive experiências maravilhosas, porque eu trabalhava com crianças e pré-adolescentes, e lá eu tinha que usar da minha astúcia para tentar pegar a atenção deles. E eu também, como eu disse, eu sempre dei aula para pessoas mais velhas também. Então, eu conseguia pegar um público todo para eu conseguir passar a minha experiência, né, o que eu sei da língua para a pessoa. E neste projeto eu tive contato, foi a primeira vez que eu conheci a minha sócia, que é a Luciana Lourenço. Bom, nesse projeto foi onde eu e a Lu nos conhecemos, no Projeto Cidadão, e lá a gente começou a ter mais contato. Logo após esse projeto, a gente também teve contato em outro projeto que eu dava aula na área de exatas e a Lu dava aula na área de humanas. E lá a gente teve uma ideia, por estar insatisfeita, né, com esse ensino de hoje, e a Lu por ter uma bagagem muito grande na área da educação, a gente teve uma ideia, assim, em conversa, em por que a gente não monta aqui na cidade de Sabará um cursinho preparatório. A gente tem o IFMG aqui do lado, né? E também a gente tem a questão do Enem, se preparar para o Enem, pensando naquelas pessoas que têm que se locomover até um cursinho, ou até mesmo questão de estudar de forma online. Então, nós tivemos a ideia de criar a Salinha Inovação, que é hoje a nossa empresa. Eu vou falar um pouquinho do que é essa ideia da salinha, do início e onde a gente está hoje, para vocês entenderem um pouco. A salinha inovação, o próprio nome já diz, salinha por ser pequena e inovação por ser uma coisa nova. A salinha inovação tem uma pegada diferente. A gente não é reinventar a roda, muito menos criar uma coisa do zero. Não, a gente quer reinventar como hoje está sendo ensinado para os alunos o conteúdo Então, de uma forma diferente, nós tentamos mostrar para esses alunos que não é difícil, não é moroso estudar, mas também entender que eles precisam se dedicar para conseguir o objetivo. Então, eu vou passar a bola para a Lu, para ela explicar um pouco mais do que é a nossa ideia, a Salinha Inovação. Foi um grande prazer e muito obrigada pelo convite. Então, a Salinha trabalha com essa proposta de metodologia ativa de aprendizagem. Ah, mas o que é isso? É considerar o aluno como sujeito da sua própria aprendizagem. Então, considerar que o aluno tem que ter autonomia para poder estudar. O professor ele não está ali sentado do lado dele todo o tempo, né? Então, é ensinar o aluno como estudar, ensinar o aluno a ser crítico perante o mundo em que ele vive. E a gente faz isso por meio de vários outros instrumentos. O mapa mental é um deles, ensinar o aluno a organizar o seu próprio pensamento e a organizar suas ideias, ao que foi estudado, o que o professor falou, junto com os textos. Considerar aquilo que o aluno já traz como pré-conhecimento, né? Todo mundo tem uma ideia sobre alguma coisa, aproveitar essa ideia para construir um novo conhecimento. Eu uso muito da realidade do aluno, das tecnologias que são muito presentes hoje dentro das escolas, dentro do mundo da juventude mesmo. Então, usar essas tecnologias em prol da educação. Então, vamos aprender história, vamos aprender geografia, física, a partir dessas tecnologias, das redes sociais.
do mundo do aluno mesmo, trazê-lo para dentro da escola. Porque o que a gente vem percebendo muito é que temos uma escola do século XIX e alunos do século XXI. Então, como chegar até esses alunos? A escola tem se distanciado cada vez mais, né, do ensino daqueles nossos estudantes mesmo. Então, é aproximá-los cada vez mais com o uso desses vários instrumentos. Outros instrumentos que são bastante utilizados também são jogos, tanto jogos de tabuleiro quanto jogos digitais também. Então, levar o ensino através desses jogos digitais é muito bom. E por aí vai, entrevistas. Então, fazer com que eles aprendam de uma forma mais divertida e de uma forma mais autônoma, que eles tenham possibilidade de criticar o mundo e de saberem onde pesquisar, onde estudar, né? Onde procurar o conhecimento, não só com o professor ali do lado. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Luciana Lourenço, eu sou uma das gestoras da Salinha Inovação e vim contar um pouquinho da minha trajetória pessoal e um pouquinho da proposta da Salinha. Então, eu tenho 27 anos, eu sou formada em licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho uma pós-graduação incompleta no IFMG, no Instituto Federal de Minas Gerais, que é uma pós-graduação em especialização, né, em educação, em ensino. Então, sou muito apaixonada pela área da educação, desde até antes mesmo de entrar na graduação, de entrar na universidade. Então, eu sempre quis dar aula e escolhi, estava em dúvida ali, se eu fazia geografia, se eu fazia biologia, se eu fazia história. Aí, decidi por história. Eu quero dar aula, então vou dar aula de história. E aí, me apaixonei pelo curso. Até o terceiro período, eu confesso que foi um pouquinho difícil. Falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Mas a partir do momento que eu tive contato com as matérias de educação mesmo, com as práticas de ensino, com as matérias que a gente trabalha mesmo, educação, que estuda, Paulo Freire, Piaget, etc., eu me apaixonei mesmo e vi que era aquele meu caminho mesmo a ser seguido. Então, a partir daí, eu fiz parte de vários programas dentro da UFMG, que é uma universidade, assim, excelente, tem muita coisa para fazer, bolsa de estudo, bolsa de iniciação científica, projetos de extensão. Então, eu trabalhei em muita coisa, desde monitora de museu, do Museu de História Natural e Ciências Humanas da UFMG, que foi incrível, até programas de cinema e educação em que eu dava aulas em sistemas socioeducativos, né, que são os antigos sistemas penitenciários para adolescentes. E foi uma experiência incrível, desenvolvi muitos projetos, escrevi muitos artigos na área da educação e cinema, fiz estágios no Arquivo Público da cidade, em centros de memória, todos voltados, né, para dentro dessa área da educação. O PIBID também, que foi um programa incrível, que me possibilitou um contato maior com as escolas públicas e possibilitou também dar aula, fazer estágios, ver como é que é mesmo o ambiente da sala de aula e me apaixonei super assim. Então, eu me formei em 2017, né, já tem um tempinho, e depois que eu formei, eu procurei alguns cursos para fazer, alguns cursos de pós-graduação. E um deles que eu achei super interessante foi um curso no IFMG, um curso muito interessante de especialização em educação. Então, eu comecei ele, ainda não terminei, e nele eu tive contato com algumas áreas da educação que estão super aí em voga e que estão muito dentro do que está sendo discutido. Então, eu estudei um pouco sobre educação inclusiva, sobre estilos de aprendizagem, sobre tecnologia na educação. E aí, dentro desse contexto, eu estava sempre querendo, louca, para aplicar isso mesmo na prática. E foi aí que eu, juntamente com a Flávia, minha sócia, resolvemos, né, dar a cara a tapa mesmo e falar, vamos abrir um negócio. Vamos abrir um negócio com esse sonho e vamos aplicar tudo isso que você aprendeu e tudo isso que ela já vinha aplicando mesmo nas aulas de inglês que ela trabalhava, as aulas de inglês particulares, nos projetos e nos lugares que ela trabalhava, já aplicava mesmo que sem querer, sem a teoria,
nessas metodologias ativas, o uso muito forte da tecnologia dentro da educação. E a gente sentou e pensou, esse modo tradicional, essencialmente tradicional, ele não está mais funcionando tanto, né? Claro que a gente precisa aplicá-lo também, mas ele já não está funcionando mais. Que tal a gente fazer um projeto que possibilite todo esse nosso sonho, toda essa nossa forma diferente de ensinar, essa forma diferente de aprender para os nossos alunos. Então, aí que a gente decidiu criar essa salinha de inovação e aplicar tudo isso que eu aprendi na pós-graduação e que ela vem usando e tem dado super certo. Então, a metodologia de aprendizagem visa principalmente considerar o aluno como um sujeito autônomo, né? Como